Olá, queridos amigos do SEAC, né? Que alegria estar com vocês em mais esse momento de estudos, nesse momento de paz, esse momento de amor. Nossa gratidão ao querido Ailton, né, por nos convidar para participar dessa live e para falarmos, né, sobre a ecologia, sobre a sustentabilidade, que é um tema tão palpitante nos nossos dias atuais. Olá, queridos irmãos, amigos que estão neste momento se conectando conosco nesse programa do SEAC. Gratidão ao nosso querido irmão pelo convite para que pudéssemos estar aqui hoje com vocês, refletindo, trazendo algumas reflexões a respeito desse tema da mais alta importância para a nossa vida. Pois trata-se da preservação da nossa casa. Não a casa onde moramos, mas a nossa casa. Aonde nós vivemos. Mas a casa onde nós vivemos. A nossa casa planetária. A Terra. Então, a Terra é a única forma de preservarmos esse planeta com todos os seus ecossistemas. Sem dúvidas, a sustentabilidade consciente. Então, nesse sentido, queridos amigos, a sustentabilidade é o nosso futuro. Então, vamos fazer uma abordagem sobre a preservação ambiental no que tange a todos os seus recursos naturais e ecossistemas, acima de tudo, sobre a nossa responsabilidade espiritual, né, diante do planeta que Deus nos confiou. E para iniciar nossa reflexão, vamos analisar a relação que existe, né, entre o espiritismo e a ecologia, tendo como base a obra do querido André Trigueiro, com o título, né, Espiritismo e Ecologia. E a Célia vai falar um pouquinho, né? Conforme já foi dito, vamos fazer algumas abordagens no que tange ao nosso meio ambiente e todos os seus ecossistemas. E, nesse sentido, temos uma base para nos auxiliar a compreender melhor todo esse processo. Com esse escritor, André Trigueiro, conforme já foi colocado. E aí vem uma pergunta. O que o Espiritismo tem a ver com a ecologia? O que vocês acham? Uma boa pergunta, né? E de acordo com a obra, alguns recortes que nós fizemos, tem tudo a ver, porque são duas ciências que interagem e se complementam. O Espiritismo, como nós sabemos, né, é uma ciência que veio revelar o mundo espiritual, a existência do espírito, sua relação com o mundo físico, relação esta que envolve necessariamente o espírito encarnado, ou seja, o homem. A ciência ecológica, por sua vez, estuda todo o planeta e todos os seus ecossistemas. A ecologia, como seu nome indica, significa literalmente o estudo da casa. Então, que interessante isso, né? A definição. E analisando o termo, né, que vem do grego, é a junção de duas palavras gregas que significa oikos, né, que significa casa, e logos, que vem de estudo. Então, literalmente é o estudo da casa, estudo da nossa casa planetária, nosso planeta Terra. Então, de acordo com a obra citada, o primeiro traço em comum entre espiritismo e ecologia é que são duas ciências sistêmicas que procuram investigar cada qual, com a sua ferramenta de observação, as relações que sustentam e emprestam sentido à vida. Então, na obra Gênese, uma das obras básicas do Espiritismo, aparece a relação preconizada pelos ecologistas. Então, Kardec descreve da seguinte forma: assim, tudo no universo se liga,
tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como o planeta reage, os planetas reagem sobre os planetas. Como os elementos de cada planeta reagem sobre os outros, e assim sucessivamente até ao átomo. Portanto, a lei da atração vige em todo o universo. E por isso mesmo, tudo o que acontece no planeta tem repercussão positiva ou negativa nos ecossistemas, dos quais também fazemos parte. Então, é muito importante nos colocarmos dentro de tudo isso, todo esse sistema. E quando a gente se coloca dentro desse sistema, talvez comece a despertar a nossa consciência para os cuidados que devemos ter na preservação do nosso planeta. Que preservar o planeta é preservar a nossa vida. E muitas vezes nos colocamos distante de todo esse processo. Então, começa por aí, essa conscientização de cada um de nós. Saber que nós fazemos parte de tudo que existe nessa natureza. Daí a importância de desenvolvermos essa nossa consciência. Por quê? Porque preservar a natureza não é apenas uma questão ecológica, mas é uma questão de consciência mesmo, uma questão de educação, né? Uma questão de amor mesmo. E para nós espíritas é uma questão de responsabilidade perante a lei divina. A Terra não é simplesmente o lugar onde passamos uma temporada, mas sim, ela é a escola, né? Uma escola onde nós estamos matriculados e seria um laboratório, né, para as nossas experiências. E o cenário onde desenvolvemos nossos sentimentos, construímos relações e aí a gente aprende a amar. E se recebermos uma casa para habitar, lógico, né, que precisamos cuidar bem dela. Mas agora vem uma pergunta, né? Bem pertinente, que é realmente o nosso Tema. direcionamento do nosso tema. E a sustentabilidade? O que significa? E o sistema, a sustentabilidade é qualidade de um sistema que é sustentável, que tem a capacidade de se manter em seu estado atual durante um tempo indefinido, principalmente devido à baixa variação de seus níveis de matéria e energia, desta forma não esgotando os recursos de que necessita. Então, isso é retirado do Dicionário Brasileiro de Ciências Ambientais, do Rio de Janeiro, editora Tex, 2002, página 219. Então, essa definição de sustentabilidade está, então, nesse dicionário. Então, de maneira bem simples, sustentabilidade significa utilizar os recursos necessários para a nossa vida sem destruir as condições de vida das próximas gerações. Isso que é importante compreendermos neste momento. É pensar no futuro, não pensar só no aqui e agora. Então, nós precisamos ampliar a nossa visão de futuro, pensando nas próximas gerações. Não é só para nós. Por isso que essa ciência ecológica tem tudo a ver com o espiritismo. Porque nós vivemos em um mundo aonde vige o amor, deve viger o amor, deve existir o amor, a solidariedade. E mesmo que a gente não esteja aqui, neste mundo, porque um dia deixaremos esta terra, isso é lógico, né?
A gente sabe que não vai ficar aqui muito tempo. Estamos aqui de passagem nesse planeta escola para o nosso processo evolutivo. Então, sabendo disso, mais ainda temos que nos importar com o nosso planeta. Por quê? Porque poderemos retornar novamente. Um dia, quem sabe? Né? Só Deus poderá nos dizer, né? Quando que retornaremos, se um dia a gente sair daqui. E todos os dias existe a nossa saída e a chegada de outros espíritos. Mas o nosso compromisso é de fazermos tudo isso aqui e agora. No presente, viver o presente pensando em deixar no futuro. Então, é pensar no amanhã, é perguntar, se todos consumirem da mesma maneira que eu consumo, o que acontecerá com o planeta? Então, essa é uma pergunta, essa é a primeira pergunta que deveríamos fazer, né? Se eu consumo de determinada forma, e a gente sabe que muitas vezes não temos muita consciência ainda a respeito desse consumo desenfreado, né? E outras pessoas também forem consumindo assim, sem nenhum compromisso com o planeta. Então, o que vai acontecer daqui a um tempo? O que acontecerá com o nosso planeta se cada um fizer o que bem quiser, sem pensar nas consequências? É uma mudança muito importante de pensamento. Então, daí começa a nossa reflexão. Então, durante muito tempo, o ser humano acreditou que a natureza existia apenas para servi-lo. A floresta estava ali para ser derrubada, o rio estava ali para receber resíduos, os animais estavam ali para serem utilizados, a terra estava ali para ser explorada. Mas hoje, começamos a compreender que fazemos parte de uma grande rede da vida. Felizmente, começamos a compreender. Antes tarde do que nunca. Então, quando destruímos uma floresta, não destruímos somente árvores. Afetamos animais, rios, climas, solo, comunidades e, consequentemente, a própria vida humana. Porque é uma cadeia, né? Tudo reflete no outro. É um sistema. São vários. Como falou no começo, né? Tudo é um sistema. Uns atuam sobre os outros. E seria uma engrenagem, né? E tudo se encaixa perfeitamente. Essa harmonia que Deus criou, né? É uma coisa assim, impecável. Então, tudo funciona em consonância, tudo funciona em perfeita harmonia. Estamos interligados. Interligados. Conectados, né? Então, essa é a consciência que precisamos ter. Precisamos desenvolver no nosso dia a dia. Tudo vai interferir na vida, nas vidas existentes, não só na nossa. E nas outras que virão também. E nas outras que virão. Então, recebemos um planeta maravilhoso, com tantos recursos naturais, tantas riquezas, tudo em abundância. Então, é de extrema importância que desenvolvamos essa consciência de cuidar, de preservar e não de destruir. E hoje nós já podemos desenvolver essa consciência com mais amplitude, por conta de muitos estudiosos que vêm desenvolvendo projetos na área da ecologia. Nós, espíritas, também podemos abraçar essa causa, que é nossa, é de todos. Se quisermos viver cada vez melhor, respirar cada vez melhor. E existe uma palavra, né, que precisa acompanhar a sustentabilidade, que rima, né? Então, o que precisa acompanhar a sustentabilidade? A responsabilidade. Porque
cada escolha nossa produz consequências, né? E às vezes consequências são graves também. Quando a gente fala em meio ambiente, né, em sustentabilidade, em ecologia, o que compramos, né, o que desperdiçamos, o que jogamos fora, a quantidade de água que utilizamos, a energia que consumimos, o modo como tratamos os animais. Então, tudo se expressa num verdadeiro nível de consciência, né? E qual que é a nossa relação com a Terra nessa visão espírita? Então, essa é uma pergunta também bastante interessante. Qual a Muito nossa interessante. relação com a Terra, né? Nós que estudamos tanto sobre a preservação da vida, de desenvolver o amor, capacidade de amar. Nós que sabemos que a vida continua, né? Que nunca ela cessa, que são constantes idas e vindas, mas a vida ela é eterna, uma só. Então a responsabilidade para nós espíritas cresce muito mais ainda. E a nossa doutrina, a doutrina espírita, é muito rica nesse sentido, em nos alertar, em nos trazer a realidade. E lá no livro dos Espíritos, né, ela vem nos mostrar sobre a lei de conservação. É uma lei natural. Então, lá no estudo das leis morais, encontramos sobre a lei de conservação, que Kardec pergunta: qual o instinto que leva o homem a conservar a vida? E aí a resposta dos espíritos, né, demonstra que o instinto de conservação é uma lei natural. Então, todos nós temos esse instinto de conservação para preservar a nossa vida a qualquer custo. E não só nós, seres humanos, mas os animais, todos têm esse instinto, né? Então, mas conservar a vida humana exige também conservar as condições que tornam possível essa vida. Então, para conservar a nossa vida, nós precisamos também conservar as condições de vida no planeta. Porque senão, nós não poderemos viver sem ar, sem oxigênio, sem a terra para produzir os nossos alimentos, né? Sem as árvores para nos oferecer sombra, oxigênio, oferecer todas as benesses, os benefícios que uma árvore pode nos produzir, pode fornecer. Então, assim, sucessivamente, vamos falando de todas as riquezas existentes e que são necessárias para a nossa sobrevivência, não só nossa, mas de todos os ecossistemas, né? De todos os animais, as aves, né? Tudo que existe, tudo que respira. Então, e aquilo que não respira também são a terra, os minerais, todos são seres vivos, né? Espiritualmente falando. Então, a água, o ar, o solo, florestas, biodiversidade, o equilíbrio dos ecossistemas são recursos indispensáveis à existência. Por isso, a responsabilidade assume o papel da mais alta importância, conforme já foi colocado, né? A responsabilidade. A conservação da vida pressupõe responsabilidade pela conservação da própria natureza. Então, estamos ligados a essa sustentabilidade, essa conservação. E por isso a importância da nossa responsabilidade diante de tudo que existe. Desperdiçar água, a conservação da vida pressupõe responsabilidade, né? E desperdiçar água contamina rios. Destruir florestas ou produzir lixo de maneira irresponsável não são apenas problemas ambientais.
São atitudes que podem prejudicar a vida de outras pessoas e de futuras gerações. Então, daí está a nossa responsabilidade pessoal de cada um. Pensar nos outros. Pensar no outro. E aí a gente se lembra do mandamento maior de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, para amar o nosso próximo, nós precisamos pensar no seu bem-estar também, não só no nosso, porque isso é recíproco, né? Então, a gente precisa pensar no problema dos excessos que a gente comete todos os dias. O Espiritismo ele não condena o progresso material de forma nenhuma. Porque o progresso é uma necessidade da humanidade. O problema ele está no abuso. A busca incessante pelo consumo, né, pode transformar aquilo que deveria ser instrumento de conforto em instrumento de escravidão. Então, nós buscamos, assim, sempre queremos mais nesse mundo capitalista que vivemos, e a gente compra, assim, muito mais do que aquilo que a gente precisa. A gente, para viver, precisa de muito pouco. Então, nós descartamos aquilo que ainda poderia ser utilizado e buscamos constantemente novos objetos para satisfazer essas necessidades artificiais. Contribuímos muito, né, para o desperdício dos recursos naturais. Então, queridos amigos, queridos irmãos, vemos, né, que a sustentabilidade nos convida a substituir essa cultura que temos, né, do eu quero mais, pela consciência. Eu realmente preciso disso? É uma pergunta que devemos fazer. Então, essa mudança, aparentemente muito simples, pode representar um grande exercício espiritual. Então, o progresso material e o progresso moral são distintos, né? A humanidade desenvolveu extraordinariamente a ciência e a tecnologia. Deus nos deu nessa capacidade dessa evolução, desse progresso tão grande que a gente vê, especialmente na área tecnológica. Então, existem, né, as máquinas, os computadores, os robôs, os medicamentos, a inteligência artificial, né, que está tão em voga nos nossos dias, meios de comunicação e tecnologias assim, capazes de transformar a nossa vida, né? Fazer mudanças radicais nos nossos comportamentos. Mas, no entanto, surge uma questão que é fundamental. Então, o progresso intelectual está sendo acompanhado pelo progresso moral? É uma pergunta que nós fazemos, né? Como é que está essa disparidade? Como é que está esse equilíbrio? Então, essa questão é fundamental porque podemos ter tecnologias muito avançadas e, ao mesmo tempo, continuar praticando esse desperdício que estamos falando. Exploração e a indiferença, frutos do puro egoísmo, né, que existe no nosso mundo sempre. Então, o verdadeiro progresso acontece quando a inteligência é acompanhada pelo amor, né, como a série falou. A tecnologia pode nos proporcionar mais conforto, mas somente a evolução moral pode nos ensinar a utilizar esse conforto com a responsabilidade, né? Então, por que a gente, de repente, trouxe a questão moral? Porque não basta termos tantos conhecimentos como agora estamos tendo. É muito importante o conhecimento, sabemos que as tecnologias facilitam muito a vida do homem, vieram facilitar, né, bastante. Mas e a questão moral? Porque muitas vezes a pessoa utiliza os recursos que tem em mãos, mas por falta de sentimento, de solidariedade, que isso tudo implica a questão moral, aí ele não pensa no outro, né? Ele pensa só em si mesmo, nos abusos, nos excessos, comete todo tipo de excesso.
e utiliza as ferramentas não pensando no coletivo, não pensando no amanhã. Né? Muitas vezes acaba pensando só em si, na ganância, e acaba destruindo aquilo que é um bem coletivo, aquilo que é de todos nós, de toda a humanidade. E a pessoa não pensando no outro, acaba destruindo. Então, daí a importância do desenvolvimento moral, que nós sabemos que ainda está muito pequeno, muito aqui. está deixando a desejar ainda no nosso mundo, no nosso planeta Terra. Porque nós sabemos, pela doutrina espírita, né, através dos estudos das obras básicas, que estamos ainda em um mundo inferior, né? Um mundo onde impera ainda o mal. Então, isso é falta de desenvolvimento moral, né? E quando houver esse equilíbrio, tudo poderá mudar, cada vez mais para melhor. E talvez seja isso uma das causas dessa falta de conscientização com as coisas coletivas, com os bens que Deus depositou em nossas mãos, né? Que nos deu, nos ofereceu esse planeta para que pudéssemos reencarnar aqui e aqui desenvolver todo o nosso potencial. Mas precisamos trabalhar em conjunto, precisamos pensar no coletivo. E é isso que a sustentabilidade vem nos trazer, essa reflexão, né? Como que vamos sustentar, como que vamos preservar, sem pensar no outro. Por isso a questão moral é muito importante. Não basta ter um monte de tecnologias à nossa disposição. Se não temos o senso de humor, se não temos o sentimento de amor no nosso coração, amor pelas coisas que existem, porque isso tudo chegou em nossas mãos, para que pudéssemos usufruir de tudo que existe, mas em conjunto com o nosso próximo, conviver em harmonia com os nossos irmãos inferiores, os animais, com toda essa natureza exuberante à nossa volta. Então, daí é importante essa reflexão em torno da questão moral, sim. Porque aí está também a questão do egoísmo. Porque entre os grandes obstáculos ao desenvolvimento humano está o egoísmo, que nós sabemos disso na doutrina, né? Que é uma verdadeira chaga da humanidade. Egoísmo, a pessoa pensa só em si, no aqui e agora. Não pensa no outro, não pensa no futuro. Então, o egoísmo, ele não aparece apenas na relação pessoal, da pessoa consigo mesmo, mas aparece nas relações pessoais também. Ele também pode se manifestar na maneira como tratamos o planeta. Então, o planeta é meu, eu posso fazer o que eu quiser, né? É mais ou menos isso que a pessoa pensa. E aí não pensa duas vezes em desmatar, em fazer queimadas, porque não pensa no outro, pensa só em si, no aqui e agora. São aqueles pensamentos imediatistas. Então, ele pode se manifestar na maneira como tratamos o planeta. Quando alguém pensa, eu consumo porque eu posso, o problema é das próximas gerações. O problema é das próximas gerações, né? Tem gente que quer fazer tudo o que lhe apetece, aqui e agora, sem pensar no futuro. Então, uma pessoa que pensa assim está colocando o interesse individual acima do bem comum. É uma responsabilidade muito grande, né?
Nós, como espíritas, as consequências são muito, muito grandes, né? Pelo conhecimento que a gente adquiriu, aquilo que a doutrina nos trouxe, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente estuda. Então, a responsabilidade, ela triplica, ela quadriplica. Então, nós devemos atualizar os nossos pensamentos, né? Pensar no coletivo, né? Pensar nas pessoas que estão do nosso lado, pensar não de forma individual. Então, por isso que a sustentabilidade nos convida Pensar a no pensar no coletivo. coletivo, a pensar no coletivo, e não só no individual, no individualismo. É se perguntar que consequências minha atitude produz para outras pessoas, né? É se perguntar para os animais, para a natureza e para as futuras gerações. Será que se eu fizer essas queimadas, como tanto acontece, apesar de todos os alertas, será que a pessoa não pensa? Uhum. Então, essa é uma forma de despertar a nossa consciência. Será que se eu fizer isso, não vai prejudicar alguém? Então, ficar sempre pensando nas consequências dos nossos atos. Porque não somos só nós. Então, essa é uma verdadeira mudança espiritual, uma mudança de pensamento. Fazer essa reflexão antes de provocar algum incêndio, alguma coisa dessa natureza. Então, a sustentabilidade, ela começa dentro da nossa própria casa. Coisas pequenas que fazemos. Não esperamos, não precisamos esperar grandes projetos governamentais para começar. A transformação começa dentro de Dentro de casa. casa. Podemos reduzir o desperdício de alimentos, reaproveitar materiais, separar resíduos recicláveis, que isso já é bastante comum, mas nunca é demais frisar isso aí, né? Para que a gente possa obter esse hábito de separar resíduos recicláveis, evitar o uso desnecessário de água. Quantas pessoas desperdiçam água e não pensa que o outro necessita da água também. Tem lugares que não existe água potável, não existe água. A pessoa caminha léguas de distância para poder buscar uma água. E a gente, muitas vezes, desperdiçando, lavando calçada, lavando carro, lavando até o asfalto, às vezes, né? E não que a gente não deva utilizar, porque a gente paga, né, pela água, mas não é porque a gente paga que a gente vai desperdiçar, porque o que a gente desperdiça vai faltar para o outro. Então, evitar o uso desnecessário de água, usar só aquilo que a gente vai precisar mesmo, economizar energia, plantar árvores, utilizar produtos de maneira consciente, doar aquilo que não usamos mais, né? Evitar compras impulsivas, porque quanto mais a gente compra, mais a gente precisa descartar. E aí o nosso planeta já não aguenta mais receber tantas coisas. Que tudo vai se transformar no lixo, no grande lixão. Ensinar as crianças pelo exemplo. O lar pode transformar-se em um pequeno laboratório de educação espiritual e ambiental. Então, pensemos um pouco, se cada família começar a fazer esse trabalho, O mundo será diferente. a criança já vai crescendo naquele ambiente e já vai aprendendo a ter cuidados.
com a nossa, tudo que a gente faz, que tudo vai repercutir na nossa natureza. Então, é importante nesse momento pensarmos que planeta deixaremos para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações. Ou para nós mesmos, né? No retorno, em uma outra encarnação, reencarnação. Então, se desencarnássemos hoje, que planeta estaríamos deixando para os nossos filhos? Porque nós sabemos que a Terra, que ajudamos a construir hoje, a preservar hoje, ela será o cenário das nossas futuras reencarnações. Ela poderá ser o cenário das futuras reencarnações. E nós espíritas, mais do que todos que professamos essa crença na reencarnação, nós precisamos ter essa responsabilidade muito mais forte na nossa mente. Porque não estamos preservando para as futuras, só para as futuras gerações, mas quem sabe para nós mesmos quando retornarmos. E aí, como vamos encontrar o planeta, né, que deixamos de preservar ou preservarmos? Então, essa perspectiva transforma a sustentabilidade em uma questão espiritual também. Estamos cuidando da casa onde a humanidade continuará sua caminhada evolutiva? É uma pergunta que se faz, pertinente nesse momento, para todos nós. Nossa reflexão. Independente da sua crença, né? Mas nós, como somos espíritas, nós precisamos pensar muito mais ainda. Porque se sabemos que ao desencarnarmos, podemos retornar, e não sabemos quando, mas quando retornarmos, será que esse planeta vai estar preservado, vai estar tão bonito quando nós deixamos? Porque a Terra é um planeta maravilhoso. Então, não basta apenas contemplarmos, é preciso abraçarmos essa causa de preservarmos, porque a nossa vida, a vida de todas as espécies, depende dessa conservação desse planeta, que é a nossa escola temporária. Então, o que podemos fazer? Cada pessoa pode assumir pequenas responsabilidades. Então, por exemplo, na alimentação, evitar desperdício e valorizar alimentos produzidos de maneira responsável. Na água, utilizar somente o necessário e evitar contaminações. Cada um pode fazer pequeninos gestos que fazem grandes diferenças. Na energia, evitar o consumo desnecessário. Porque tudo que cai no excesso é prejudicial. Podemos utilizar tudo que o progresso material nos oferece, mas com consciência, com discernimento, com cuidado, com bom senso, né? No consumo, comprar conscientemente e evitar aquilo que não precisamos. Porque quanto mais a gente consome, mais a gente vai descartar. Então, muitas vezes, não precisamos de tanta coisa. Nós aprendemos isso na doutrina espírita. Nós precisamos só do necessário. Além disso, já é supérfluo. E no lixo, reduzir
reutilizar e reciclar sempre que possível. A gente precisa aprender a fazer isso. Na natureza, plantar, preservar e proteger. Quantas pessoas já se dedicam a essa causa? Plantando árvores, fazendo a limpeza, mutirões de limpezas, limpando as praias, a sua praça, a sua avenida, o seu bairro. São exercícios salutares e necessários para desenvolver a fraternidade, que é tão necessária também no mundo em que nós estamos, e necessária para a nossa evolução espiritual. Essa convivência salutar e harmoniosa entre tudo que existe. Na comunidade, participar de ações que beneficiam o meio ambiente. Então, isso que a gente acabou de colocar. Participar dos projetos, dos mutirões, e tudo que diz respeito à preservação da nossa natureza. E na educação, ensinar pelo exemplo, porque nós sabemos que exemplo vale mais que palavras. Né? Então, meus queridos irmãos, é isso o que nós trouxemos para a nossa reflexão. E já concluindo a nossa fala, dizer a vocês que a sustentabilidade sob a ótica espírita não deve ser compreendida apenas como uma preocupação ambiental. Ela é muito mais que isso. É uma questão de consciência espiritual. Cuidar da terra é cuidar da vida. Economizar é exercer disciplina. Não desperdiçar é praticar responsabilidade. Preservar é demonstrar respeito. Respeito por tudo que existe, por tudo que o Pai nos concede. Compartilhar é praticar fraternidade. E pensar nas futuras gerações é exercer o amor. Então, estamos ao mesmo tempo preservando e exercitando o amor. Porque somos filhos de Deus. E Deus é amor. Portanto, precisamos desenvolver esse amor que já existe em nós. E podemos desenvolver isso na prática, no dia a dia, com os nossos semelhantes. E a natureza nos convida a fazer isso diariamente. Diariamente ela nos oferece tantas belezas, tantas riquezas, tantas flores para embelezar e perfumar o nosso dia. As frutas que nos alimentam, as árvores, nossas amigas, que nos trazem a sombra, o descanso, o repouso, o aconchego, os rios que trazem tanta vida, tanto frescor, a terra que produz alimentos para a nossa subsistência. Enfim, exercitar o amor. A terra é uma escola. Não somos seus donos absolutos. Somos espíritos em aprendizado, utilizando temporariamente os recursos que Deus colocou à nossa disposição. Por isso, a grande pergunta é: que planeta vamos deixar para nossos filhos? Mas também, que filhos estamos preparando para cuidar do planeta? Porque essa pergunta é muito necessária. Estamos preparando nossos filhos já com essa consciência? Se fizermos esses exercícios diariamente, começando pela nossa casa, pelo nosso lar, certamente estaremos preparando os nossos filhos para deixar um planeta cada vez melhor. Porque a transformação do mundo começa pela transformação do ser humano.
E quando o homem transformar a sua relação consigo mesmo, com o próximo e com a natureza, a sustentabilidade deixará de ser apenas uma proposta ambiental e passará a ser também expressão concreta da lei do amor. Então, já para a nossa mensagem final, cuidemos da terra porque ela é a nossa escola. Cuidemos da natureza porque ela é obra divina. Cuidemos do próximo porque ele é nosso irmão. E cuidemos de nós mesmos, porque a transformação do planeta começa dentro de cada um de nós. De cada consciência. Cada consciência. Reflitamos sobre isso. Que Deus possa nos abençoar, né? Possa nos iluminar. E que amanhã a gente seja melhor do que fomos hoje, né? Sempre cuidando do nosso planeta, porque nós somos os seres mais importantes desse universo. Saibamos disso, né? Da nossa importância. Nossa gratidão, né? Muito especial ao Ailton, né? E a todo o pessoal do SEAC, esse pessoal que a gente ama, né? Que Deus possa estar em cada coração. Foi uma honra participarmos desse momento, dessas reflexões que são tão importantes para a nossa vida aqui na Terra, nossa vida de relação com os nossos irmãos e com tudo o que existe, que estão à nossa disposição pelo amor divino. Recebemos tudo e, portanto, meus queridos irmãos, temos o dever de preservar. E a sustentabilidade nos convida a esse olhar mais carinhoso com tudo que existe. E saber que nós fazemos parte de todo esse processo. A natureza está à nossa frente, mas nós somos parte da natureza. Portanto, trabalhemos em conjunto, trabalhemos com afinco nesses cuidados, nessas pequenas atitudes que fazem grande diferença na nossa vida. Gratidão pela presença de todos vocês, por esse momento especial de estudo, de reflexão, que tivemos a oportunidade de estar com vocês. E Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Cada um. Um Assim beijo seja, no coração, beijo no coração de cada um todos. de vocês.